Todos os dias, pessoal, todos os momentos, em todos os segundos da nossa vida, nós, seres humanos, somos expostos a uma quantidade infinita, praticamente, de toxinas, tá? Seja, por exemplo, quando você adquire um carro novo, né, e tem aquele cheiro gostoso dentro do carro, que é o cheiro da cola do plástico, é um tipo de toxina. Seja, por exemplo, os agrotóxicos presentes nos alimentos são toxinas que o nosso corpo não metaboliza bem. Sem falar, é óbvio, como a doutora citou, né, de aditivos químicos, como é o caso do cigarro, como é o caso do álcool, como é o caso do sedentarismo, dos alimentos, né, enriquecidos com corantes, com substâncias artificiais, né, com elementos que aumentam o seu tempo de prateleira. Então, a todo instante, nós estamos em contato com substâncias que são tóxicas ao nosso organismo. Tá? Ah, meu Deus, Renar, mas então eu não vou fazer nada? Não, você vai continuar vivendo a sua vida. O seu corpo tem um mecanismo que destoxifica você, né? Que vai conseguir eliminar essas toxinas. Como a doutora Luara falou, nós temos principalmente 5 órgãos que fazem a destoxificação, que vai ser no caso o intestino, os pulmões, os rins, a pele e o fígado. E desses, é claro, o fígado ele é a nossa principal usina química que consegue quelar, que consegue quebrar essas toxinas e posteriormente eliminá-las. Então ele é o protagonista, né, do processo de detoxificação do nosso corpo. Por isso que quando a gente quer iniciar um tratamento para uma pessoa, para que ela tenha mais qualidade de vida, é tão importante dar ênfase, né, para esse funcionamento hepático. É muito importante ver como é que está sendo a eliminação de toxinas. Porque como a doutora falou, isso vai impactar diretamente na perda de peso, isso vai impactar diretamente na eliminação de radicais livres, isso vai impactar diretamente na melhora da qualidade de vida da pessoa, né? Diminuindo doenças crônicas, por exemplo, né? Então, eliminar toxinas todos nós fazemos, independente da sua condição de saúde. O que nós queremos apresentar para vocês aqui hoje é como nós podemos fazer isso de maneira mais eficiente, tá? Como nós podemos fazer isso garantindo que o seu corpo irá conseguir eliminar todas as toxinas que ele precisa. Porque veja só, se você for uma pessoa pobre nutricionalmente, e daqui a pouco a doutora Luara, vou passar a palavra para ela vai falar um pouquinho para nós sobre quais vitaminas, quais aminoácidos, né, quais minerais são importantes que o corpo tenha em doses adequadas para realizar esse processo de detoxificação. Então imagine se você é uma pessoa pobre nutricionalmente, né? O seu processo de detoxificação não funciona pleno. Então a quantidade necessária de eliminação de toxinas que deveria acontecer não irá acontecer. E aí você começa a armazenar toxinas no seu organismo. E com isso, gente, o que, que acontece? Começam a surgir o que eu chamo de sintomas vagos. Ah, uma dor de cabeça chata, ah, um ganho de peso, ah, uma dor articular, uma retenção hídrica. E muitas vezes a gente não acha a causa, porque, como eu falei, é um sintoma muito vago, mas isso se relaciona diretamente com essa ineficiência no processo de detoxificação. Então, só para completar aqui com a doutora Luara, antes de eu passar para a próxima pergunta, né? Que a gente possa fazer um overview. Então, recapitulando, detoxificação é um processo natural que todos nós fazemos, que consiste na eliminação de substâncias tóxicas ao nosso corpo. Ah, detalhe importante, né? O nosso corpo, por si só, ele produz substâncias tóxicas, né? Então, nós eliminamos toxinas que o nosso próprio corpo produz, que chamamos de toxinas endógenas, e eliminamos toxinas também exógenas, que são essas aos quais eu falei para vocês aqui agora há pouco, tá? Então esse é o processo de detoxificação. E eu já emendo, doutora Luara, uma outra pergunta aqui que você já iniciou a resposta, mas é importante que a gente comece novamente, né? E a pergunta é: por que algumas pessoas realizam então mais facilmente essa detoxificação do que outras, né? Por que alguns fazem isso de maneira mais eficiente e outros fazem isso de maneira mais dificultada? Você pode nos falar um pouco? Posso sim. Bom, como eu falei no iniciozinho, né, pincelei, sintetizei, nosso organismo, o metabolismo, o processo de desintoxicação começa lá no fígado, né? Então ele age metabolizando, quebrando algumas substâncias e dando energia para o organismo.
Quando o organismo está bem nutrido, com algumas substâncias, alguns minerais, ele, no fígado, ele realiza, né, esse processo de desintoxicação. O que é que acontece? Esses radicais livres, né, vitaminas, minerais, macro e micronutrientes, carboidrato, lipídio, proteína, é metabolizado. O que fica no organismo, algumas coisas boas que geram, depende para o organismo, né? Uns geram energia, outros têm a ver a absorção dos nutrientes, alguns nutrientes do colágeno, da cartilagem, então depende da função de cada nutriente. Então, no fígado, ele é o principal órgão que faz essa metabolização e desintoxicação. Então, assim, o indivíduo, ele está com hábitos inadequados, como o Renan falou no início, né? De sedentarismo, geralmente indivíduos obesos, que já têm uma alimentação inadequada. Quem consome exageradamente álcool, tabaco, uso de cigarros em excesso, o fígado tem uma maior dificuldade. É como se fosse, vamos pensar como se fosse um muro que você quer ultrapassar os nutrientes, mas esse muro impede. Já no indivíduo nutrido, nutricionalmente, né, adequado através da alimentação, essa barreira é liberada mais facilmente, porque não existe essa barreira de radicais livres. Então, assim, o que é que acontece? No fígado, quando o indivíduo ingere essas cápsulas também de minerais e vitaminas, quando ele tem a alimentação adequada, o fígado ele consegue trabalhar melhor. É como se fosse um motor, né? Esse processo de metabolização. Perfeito. Então, como ele consegue trabalhar melhor, aí o indivíduo vai gastar mais energia. Ou seja, ainda está fazendo atividade física, estou me alimentando bem, estou utilizando alguns alimentos detox e com isso suplementação, é como É, se o motor fosse mais rápido do que o indivíduo que está inflamado. Como perfeito. se fosse um carro muito potente e um carro menos potente. Os dois vão estar, vamos dizer, abastecidos com gasolina. Só que uma velocidade vai ser mais rápida do que o outro. E com a velocidade mais rápida, o processo de gastar energia, perda de peso e nutricionalmente é melhor. Por isso que eu sempre falo que os nutrientes, a nutrição começa de dentro para fora. Questão da pele também, não só no intestino, pele. Às vezes a pessoa compra um produto, vamos dizer, às vezes está cheio de acne, apenas utiliza algo injetável, mas não tem uma alimentação adequada. O que é que acontece? O corpo está inflamado, então de nada vai adiantar. Perfeito, Às vezes doutora. utilizou um procedimento, muitos às vezes falam, ô Nutri, mas eu quero perder peso de forma rápida. Você como farmacêutico também, às vezes o paciente quer apenas um remédio. Ah, tem remédio para emagrecer? Gente, processo de emagrecimento é ao longo da vida. Não existe você emagrecer durante a semana e não ser nutrido. Assim Exatamente. como assim, magreza e obesidade são extremos. Os dois não são saudáveis. O indivíduo nutricionalmente, né, adequado é aquele que está com tudo balanceado. Aí que entra também o nutricionista é responsável por calcular a sua dieta e ele vai calcular esses minerais. Então, assim, o processo de desintoxicação começa no fígado. Para aquelas pessoas que ingerem a quantidade adequada desses minerais, que eu vou falar depois, né? Dessas vitaminas, ele absorve melhor. Ou seja, o fígado funciona melhor e, consequentemente, essas pessoas liberam mais energias. Por isso que emagrecem mais rápido, a pele geralmente está mais adequada, são indivíduos mais nutricionalmente ativos, né? Ou seja, é mais fácil para ele. Não é que é fácil perder peso, é porque ele já está no processo de desintoxicação, ou seja, eliminando os radicais livres e o fígado funciona melhor. É Por isso um. que tem pessoas que ingerem a quantidade grande de gordura, aí tem gordura no fígado, detectou lá no exame de sangue. Então o fígado ele já está blindado, blindado ele já está com blindado não, está com essa barreira de impedimento para a dificuldade, né, de emagrecer e de outras ações. Então por Perfeito. isso é importante a alimentação dessa suplementação. O que a E por doutora. isso que alguns conseguem e outros têm dificuldade, principalmente os indivíduos que estão inflamados, né? Exatamente. O que a doutora falou, que é um exemplo bacana e fácil de entender, né? Imaginem dois carros, né? Dois carros. Imagine que você tem que fazer uma viagem, sei lá, de 100 quilômetros.
Os dois carros irão cumprir esse objetivo, que é viajar 100 quilômetros, tá? Porém, você pode chegar ao término dessa corrida com uma velocidade muito superior, você pode chegar com muito mais velocidade ou mais lentamente. Então, uma pessoa que não realiza bem esse processo de detoxificação, ela consegue eliminar toxinas? Consegue, né? Mas não de maneira eficiente, não de maneira veloz, né? Então, é isso que nós estamos falando, é como melhorar esse processo. E uma coisa interessante, doutora, que você falou, e eu já entro em um outro assunto aqui também, né? Bom, então recapitulando aqui, né? Antes de passar para esse outro tema. Por que algumas pessoas fazem a detoxificação mais facilmente do que outras? Porque são melhores, são mais nutridas, né? Elas possuem a matéria-prima necessária que o seu corpo precisa para realizar esse processo de detoxificação, tá? O nosso corpo, gente, né? Nós somos um corpo físico. Nós dependemos de elementos presentes na natureza, minerais, vitaminas, aminoácidos, né? Tudo isso que existe, ele não está aí à toa, ele existe para desempenhar uma função importante no nosso corpo. Então, se você abre mão dessa nutrição maravilhosa, o seu corpo vai perecer, com certeza, né? E um ponto importante, doutora, que eu destaco, é que eu vejo muitas pessoas falando do detox, né? Falando do detox, pessoas sem conhecimento, tá? Que falam, para você ter uma boa detoxificação, você A vida precisa, para fazer uma boa detoxificação, você precisa deixar de comer, por exemplo, né? As pessoas falam assim, vou fazer um detox de tela, vai ficar sem telas. Tudo bem, eu entendo a ideia, né? Mas quando nós falamos em fazer um detox do corpo, nós não devemos nos privar da alimentação. Pelo contrário, a detoxificação ela se inicia a partir da nutrição, né? Então, o que nós precisamos ingerir para que isso aconteça? Então, eu vejo muitas pessoas falando, detox é o suco verde. Tudo bem, suco verde ele é legal, ele tem muitos nutrientes, né? Mas uma dieta restritiva, ela é contrária ao processo de detoxificação. A doutora concorda e com assim, isso? né, Sim, é apenas um alimento. O suco verde vai isso. emagrecer X quilos. A alimentação saudável é um conjunto, desde quando você Perfeito. acorda, né? É. Então não é a Então, assim, exclusão, né? É a soma de nutrientes. Então nós precisamos deixar de ser restritivos, né? Para termos a consciência da ingestão de um grupo maior de alimentos, para que tenhamos esses nutrientes necessários para a detoxificação. E a doutora Luara, como Nutri, ela consegue ajustar essa alimentação no dia a dia de forma muito balanceada, né? Para que o paciente tenha esses nutrientes a seu favor. E a doutora falou, né, uma coisa assim, ela falou em alguns momentos da live e falou novamente agora, né, que é sobre a suplementação, né, doutora? Porque assim, a base do processo de detoxificação é a alimentação. Você tem que ter uma alimentação balanceada, rica em nutrientes, para que isso aconteça de maneira eficiente, né? Mas a ciência por si só, ela já conseguiu mapear esses nutrientes, esses ingredientes que fazem parte do processo de detoxificação. E hoje em dia, através da tecnologia farmacêutica, a gente consegue encapsular isso, né? E oferecer isso para o paciente. Tanto para que ele utilize junto da alimentação, né? Ou a depender da condição crônica de saúde dele, que ele priorize uma suplementação para que possa acelerar esse processo, né? E aí, dentre os nutrientes, eu costumo destacar muito, né? A riboflavina, que é a vitamina B2, a selenotiomina, que é a forma de selênio mais absorvível pelo nosso corpo, bisglicinato de magnésio, bisglicinato de manganês, né? Um ingrediente que eu gosto muito, como a doutora falou ali, que é o NAC, que é a N-acetilcisteína, que é a forma mais biodisponível de cisteína, né? Esses ingredientes, quando a gente consegue juntá-los todos e oferecer ao corpo, nós estamos oferecendo uma forma inteligente para que esse corpo absorva mais rapidamente esses nutrientes, né? Possa aproveitá-los e potencializar essa detoxificação. E a flor de íris conta com alguns desses suplementos ricos nesses nutrientes, né? Um dos exemplos é o Ox Premium, que tem vários desses nutrientes dos quais nós estamos falando aqui até o momento. meu, ó, Ah, beleza sempre. ó, tá na mão da doutora Luara ali. O Ox Premium ela Ótimo. conhece, né? Ela já recebeu algumas amostras nossas também e a gente é muito contente com o feedback dela sobre a utilização dele.
Eles perguntaram se existe alguma forma que a senhora gosta mais de suplementação de minerais. Por exemplo, assim, nós sabemos que existem as formas elementares, né, de minerais. Existem os minerais quelados, como por exemplo um bisglicinato de manganês, selenotiomina, né? Se a senhora, se a doutora, é, como gostaria de suplementar, né? Se seria nessa forma quelata ou uma forma iônica ou uma outra forma, se a senhora tiver alguma experiência nisso. Sei. Depende. Ó, gente, para quem não sabe, quando a substância é quelada, a absorção dela aumenta um pouco. Só que depende. Primeiro, o que é que eu olho nos produtos da empresa, né? Geralmente tem algumas empresas, inclusive né, a Flor de Íris está na lista, que eu indico para os pacientes, tem que olhar em fatores, pureza, quantidade, não é só essa questão iônica, claro, é o processo que é fabricado. Mas eu acho que o essencial da cápsula, que você tem que analisar no nutracêutico profissional, olhar se é a questão da pureza da empresa. Eu sempre, depois que eu investigo a empresa, a substância, como é o processamento, eu faço o teste pessoal. Aí eu utilizo durante X tempo, depende da substância. Quando eu vejo o resultado, aí sim, depois eu prescrevo ao paciente. Então, assim, para mim não tem uma forma específica. Já prescrevi único, já prescrevi quelado. Agora, desses eu ainda prefiro quelado por conta da absorção, no geral. Mas o que eu olho mais é como a extração dessa substância. Porque na Renaldi a gente Sim. sabe que tem vários tipos de empresa, vários tipos de formulação, inúmeras. Então eu dou uma filtrada nisso. E um ponto importante, doutora, que você falou agora, e isso é muito importante, tá? Independente da forma de utilização desse mineral, dessa vitamina, enfim, é muito importante ver o que a empresa e o que o produto se propõe, né? Por exemplo, assim, falando especificamente da Flor de Íris, é claro, a empresa na qual eu trabalho, os produtos da Flor de Íris, eles são livres de glúten, livres de lactose, livres de crueldade animal, né? Nós não temos corantes nos nossos produtos, nós temos elementos artificiais nos nossos produtos. Então, o que se encontra dentro das cápsulas ou comprimidos, de fato, é só a forma mais pura do nutriente, né? Então, a gente se preocupa de fato em entregar para o organismo uma forma altamente nutritiva de ingredientes e que, em hipótese alguma, vá trazer algum tipo de malefício. Nós trabalhamos muito sempre a favor do corpo, a favor da essência, né? E nunca contra o corpo, né? E dentro desses produtos, um que eu destaco bastante, que é o... Pode repetir, por favor? Não a pureza, né? Isso, E também são naturais. exatamente. Um produto que eu destaco bastante é o Ox Premium, porque ele de fato é um concentrado muito grande de nutrientes, tá? É altamente puros, sem aditivos químicos, sem corantes, livre de açúcar, livre de glúten, né? Que vem com esse papel de auxiliar o fígado, então, no processo de detoxificação. Ele vai ter o NAC, que é a N-acetilcisteína, ele vai ter a selenotiomina, os bisglicinato de manganês, bisglicinato de cobre, de zinco, vai ter também a espirulina, né, doutora, que nós nem falamos, a espirulina que já foi chamada de alimento do Importante. milênio, importantíssima, rica em vitaminas do complexo B também, né? Então, como é importante trabalhar com uma marca que se preocupa com isso, né, doutora? Sim, importantíssimo. Então, assim, como o Renan falou, gente, eu olho mais esses selos também de qualidade. Tem um selo, né, de vegano aqui, esse produto que ele falou mesmo, olhar sempre esses selos veganos. Sim, Se é natural, se vai ter ou não aditivos químicos, evitar. Porque se está tendo uma alimentação adequada e com produtos de qualidade e naturais, para o organismo isso vai ser mais benéfico. Então, ótimo. eu atento mais com isso na empresa. Perfeito.